Essa pergunta, até não me recordo o nome do companheiro que fez aí do Rio Grande do Sul, ô Nath, porque é uma pergunta importante justamente sobre a história da União, né? Porque é importante que o próximo passo seja dado, né? Que, nesse momento, que mais clubes se unam, né, nessa história da arbitragem, porque por maior que seja a divergência que tenha entre um clube e outro, por maior que seja até a baixa relação que o clube possa ter com o outro, né, que os caras talvez não se batam, enfim, mas é pelo bem do futebol, né, que o próximo passo seja dado, né, porque já está provado que o ofício não resolve nada, já está provado que impedir que um árbitro não apite não resolve nada. O Atlético tem aqui, se eu não me engano, o Atlético é Daronco, o Wilton Pereira e mais um, não pode apitar. O Cruzeiro agora está falando do Marcelo de Lima Henrique, que já é o árbitro aí bem mais experiente também. É importante que o próximo passo seja dado, né? Porque, senão, cara, toda rodada vai ser isso. O produto é desvalorizado a cada semana, a gente fica aqui vendendo que vai ser um grande jogo, vai ser um grande clássico, o jogo acaba com 20 minutos e fim de papo, assim. Acho que o próximo passo tem que ser dado, né? Não ficar apenas nessa história do recurso, da reclamação, do ofício, porque já está provado que não resolve de nada e eu tenho a impressão que está piorando, viu, Nath? Eu também tenho essa impressão, e a cada rodada, a lista dos árbitros proibidos, né, de apitar os jogos de determinado time só aumenta. Daqui a pouco vai ter árbitro aí que não vai poder apitar mais, porque a arbitragem é tão ruim que eles erram para todo mundo. Então, se todo mundo for proibindo, né, a cada jogo, daqui a pouco vai ter árbitro aí que não vai poder simplesmente apitar mais no campeonato. E que bom se não pudesse de fato apitar, porque tem uns por aí que já deveriam ter sido retirados do quadro da CBF há muito tempo. Os clubes, eles se unem, de vez em quando eles se unem, né? Como se uniram agora de maneira unânime para eleger novamente o Edinaldo Rodrigues. Isso aí já está feito, não tem como ficar lamentando o leite derramado. Mas já que elegeram, tomara que agora eles cobrem, se unam também para cobrar. O Pedrinho falava aí, né, que o ofício já está pronto, a reclamação já está pronta, que a ligação já vai ser feita para o presidente. Tomara que seja feito mesmo. E que o Edinaldo tenha consciência que foi reeleito, com a confiança desses clubes aí da Série A, e que agora ele tem que, de alguma forma, melhorar. Se ele está no cargo, que ele não feche os olhos para os problemas da arbitragem. E aí, isso que você falava, né? A gente fica aqui vendendo que vai ser um grande jogo, um grande clássico. Tudo bem, o Internacional é um time melhor que o Cruzeiro hoje, era favorito, mas vamos lá, tende a ser um jogo animado. Aí com 20 minutos acontece isso. E a gente fala tanto, né, que os clubes têm que contratar bem, que os clubes têm que fazer altos investimentos, que os clubes têm que ter grandes jogadores no seu plantel. E a gente às vezes esquece que o árbitro, ele é um protagonista também do espetáculo. Tanto é que uma decisão dele pode mudar todo o rumo, como mudou hoje. E aí, para mim, o Pedrinho foi muito consciente numa fala dele, que o Internacional não precisava desse erro da arbitragem para ser superior ao Cruzeiro ou para ter vencido a partida, porque hoje é um time mais pronto, é um time melhor treinado, até porque o Roger já está aí há bem mais tempo, é um time mais equilibrado que o Cruzeiro, jogando dentro de casa. Então, assim, o Inter não precisava disso. E não tem nada a ver com isso, mas assim, o Cruzeiro poderia ter perdido o jogo da mesma forma, ainda que com 11 em campo, mas causa muita revolta ser prejudicado dessa forma, né, Cirilo? Entendo também a revolta aí da diretoria do Cruzeiro, enfim, a insatisfação, mas acho que o treinador poderia falar, né? Tem um monte de questionamento que poderia ser feito ao próprio treinador, para falar sobre escolhas, né? Para talvez individualizar algumas coisas. Teve jogo até determinado tempo, depois a escolha, falar do Gamarra, por exemplo, falar da escolha que ele fez em colocar o Lautaro e depois tirar o Gabigol. Tinha coisa de futebol para falar, né? Eu entendo a insatisfação, a revolta que é óbvia e tem que acontecer realmente. Acho que dava para ouvir o Leonardo Jardim também, não precisava tirar a entrevista coletiva de todo mundo também, né, Nath? Sem dúvidas. Ainda que fizesse um combinado, né, Cirilo? Olha só, questões relacionadas à arbitragem já foram pontuadas pelo Pedro Lourenço. Agora eu vou me restringir a responder questões do jogo. Então vocês podem me questionar sobre a escalação inicial, sobre a escolha pelo Eduardo e não pelo Caio Jorge, que vinha sendo titular até então no Brasileirão. Vocês podem me questionar sobre a minha estratégia pós-expulsão. Vocês podem me questionar sobre o que eu achei do jogo, sobre as minhas escolhas para o segundo tempo, sobre o que eu estou pensando para o jogo contra o São Paulo. Enfim, acho que havia, né, muita coisa a ser dita também pelo Leonardo Jardim, inclusive sobre o que ele pensa para o futuro.
se ele tira de hoje alguma lição, se ele conseguiu enxergar, apesar do resultado controverso, algo de positivo, ainda que fosse nos 20 minutos em que o Cruzeiro jogou em campo com os 11 atletas, né, jogou completo. Então, acho que não precisava também tirar o Jardim. Eu entendo a diretoria do Cruzeiro de tentar preservar o treinador, de entender que foi um jogo complexo, de que não foi um jogo comum como todos os outros, de que não é uma derrota que se limitou só ao que acontece ao futebol, que teve uma interferência muito grande da arbitragem, mas acho que o Leonardo Jardim poderia conversar com a gente, porque a gente vê o chat aqui, por exemplo, do YouTube, tem muitos torcedores entendendo que o lance da arbitragem foi preponderante, mas questionando também muita coisa do Leonardo Jardim. E é inegável que esse Cruzeiro precisa evoluir. E o Campeonato Brasileiro não perdoa, Cirilo. É rodada atrás de rodada, é como uma decisão. Hoje é o Internacional, semana que vem é jogo duro de novo contra o São Paulo. E o Cruzeiro precisa correr atrás do prejuízo, precisa correr contra o relógio também, para tentar ser um time mais equilibrado, para evoluir dentro do campo taticamente, porque senão daqui a pouco vai ficar para trás. É isso.